Aleluias, glória a Deus, bom dia. A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje traz boas notícias e vem lembrar a mim e a você a soberania de Deus. Que Deus, Ele é soberano, a sua palavra é soberana e que o propósito dele é o que prevalece. O plano dele é o que prevalece, independente da aceitação do ambiente ou daqueles que se constituem inimigos de Deus. O plano de Deus é soberano. E para esta palavra, leia comigo, lá em Romanos, o capítulo 9, do verso 1 ao verso 18. E algumas coisas o Senhor, Ele vem nos lembrar para que eu e você tenha ânimo e sejamos consolados pela palavra de Deus. Tenhamos ânimo, porque o que para aqueles que são descrentes, para os incrédulos, eles podem olhar para mim, eles podem olhar para você e acreditar que nada vai acontecer e acreditar que eu e você estamos desprotegidos. Mas Deus me traz aqui para lembrar a mim e a você do plano que Ele tem com a tua vida, do plano que Ele tem com a minha vida, e que este plano não caiu por terra e que este plano permanece de pé, mesmo enfrentando tempestades, mesmo enfrentando aflições, mesmo sendo aferidos e feridos em nossa humanidade como seres humanos, mas o que Deus entregou a nós, o plano de Deus por nós e tudo o que Ele tem feito por esse povo, que Ele diz, é o meu povo, eu e você, por esta família, a família de Jesus Cristo. Não dá para se escrever, não é tudo que Deus tem feito para mim e para você, para com uma palavra pudéssemos definir o quão grande é o amor de Deus por mim e por você. E é por isso que Ele nos corrige, é por isso que Ele nos disciplina, é por isso que Ele nos confronta, porque Ele não quer que a nossa alma se perca. Afinal, foi o Filho que Ele entregou para que a nossa alma pudesse ser salva, para que eu e você pudesse ter essa vida eterna. Então, tudo que está acontecendo na minha vida e na sua está cooperando, está impulsionando, está debaixo da proteção divina, da proteção do Deus Todo-Poderoso, a qual quem pode dizer para Ele, porque fazes dessa maneira, como o Espírito Santo nos ministrou anteriormente. Então, leia comigo a palavra de Deus que vem nos falar. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Eles são o povo escolhido por Deus. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou os seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira
de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. O mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro, diz o Senhor. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Glória a Deus por esta palavra.
quem pode interferir no plano de Deus? E hoje ele vem consolar a nossa alma, ele vem animar a nossa alma. Quem conhece a história de Jacó, se você não conhece, está em Gênesis. E Jacó, assim como nós, fomos escolhidos. Aqui fala da escolha no ventre, de uma palavra que já estava no ventre. Em Jeremias também nós temos essa palavra, que no ventre Deus nos escolheu e antes de nascer nos separou, nos consagrou. Então, antes de eu e você nascer, Jesus também já tinha vindo e já tinha ficado em nosso lugar, tinha pago as nossas dívidas. E nós experimentamos nesse mundo, vivemos da nossa natureza humana, assim como Jacó. Jacó fez escolhas ruins. Jacó, ele compra ali, né, a primogenitura do seu irmão Esaú, que estava com a fome. Vou falar numa linguagem para aplicarmos hoje na nossa história e no nosso dia a dia. E os testemunhos da palavra de Deus nos mostram que Deus é aquele que dá forma. Então hoje seu filho pode estar sem forma, seu marido pode estar sem forma, ou seja, eles estão andando na natureza humana. Mas a história de Jacó nos mostra, a criação nos mostra, o nascimento da mulher mostra para mim e para você que Deus é um Deus que dá forma. Que Deus faz nascer esses filhos. Porque não estamos só nesta obra. Deus revela para Maria que o filho que ia ser gerado no ventre de Maria é o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus. Ou seja, não ia ser gerado da natureza humana. Não era por meio dos humanos. Não era da natureza humana. E esses filhos que hoje que as pessoas veem em nós, essa mudança é obra do Espírito Santo de Deus e do poder de Deus. É obra do sacrifício de Jesus na cruz. Isaac foi gerado no ventre de Sara por causa da palavra que estava sobre aquela família e sobre aquele casal. E existem palavras de Deus sobre a nossa vida, de sermos parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Então veja, Jacó, ele engana seu irmão, né? O irmão, ele pega a bênção do seu irmão, ele é influenciado na sua mente pela sua mãe. Então ele se passa pelo seu irmão, ele engana, ele pega a bênção do seu irmão. Então como Deus pode escolher alguém que ele já sabia que iria fazer escolhas na sua natureza egoísta, que o egoísmo é humano, queria enganar, queria mentir, esse tipo de obra. Mas o futuro de Jacó não foi o seu início. Deus foi quem formou Israel, porque ele diz em Isaías 43 que essa forma quem deu a Jacó foi o próprio Deus. Porque Deus tem os seus processos. Então, esse homem, essa mulher, esse ser humano, a qual nós temos hoje desistido por conta das obras, por conta das escolhas, por conta da natureza humana, que ainda estão governados por ela, a palavra de Deus, ao ouvirmos essa palavra, nos dá fé para crermos naquilo que o ambiente e que ao olharmos diante da nossa visão parece impossível, não tem mudança, mas não importa. Se Faraó, se o rei, se esta pessoa não acolhe e não quer obedecer à palavra de Deus, porque Deus nos revelou nesta manhã que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Então Deus está no controle de todas as coisas. E que, se eu e você temos uma palavra de libertação,
da boca de Deus, o que vai acontecer é o que Deus falou. Não importa quem hoje está no ambiente com você e não quer obedecer à palavra. Mas o poder de Deus vai se manifestar. E Deus se tornará conhecido neste lugar e para esta pessoa. Não foi assim? Não foi Daniel que se converteu para a Babilônia. Não foi Daniel que se converteu aqui na mente e passou a adorar aos ídolos da Babilônia. Foi ao contrário. Daniel, através da vida de Daniel e daqueles 3 jovens também, dos outros 3 jovens, foi que a Babilônia conheceu o Deus que Daniel servia, adorava e entregava até se fosse preciso a sua vida, mas não adorava outro Deus. Daniel estava na Babilônia estudando, mas aquele estudo era uma profissão que Daniel auxiliava aquele rei naquele território em que ele foi colocado. Então aquele ensino era para aquele rei. E ele auxiliava aquele rei. Aquela era a provisão. Mas a maneira de viver, a vida de Daniel, quem guiava a mente de Daniel, quem aconselhava Daniel, era Deus. Deus era o seu Deus da sua mente. Falando uma linguagem para eu e você entender. Deus era o seu Deus. Ele não temeu perder o cargo. Ele não temeu perder o acesso. Ele não temeu perder a graça do rei, né? Porque o rei elogiava, assim, né? Admirava a sabedoria que a própria palavra de Deus diz para mim e para você, que foi Deus que deu no livro de Daniel. E isso mostra para mim e para você que aquilo que eu e você não tem, Deus pode te dar. E a oração que eu faço por você, porque a oração é a arma do cristão que move o reino espiritual. Aqueles que têm uma aliança, que por meio de Jesus Cristo foram salvos e estão neste lugar e podem pedir a interferência do poder de Deus para libertar e podem clamar por sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus que está em nós não estamos na nossa humanidade. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus, porque somos filhos de Deus, então não estamos só. E o Espírito Santo de Deus, ele libera assim inteligência para que você possa lidar com essas situações de estresse, para que você possa lidar com os problemas, para que você possa ter sabedoria e aplicar na sua casa, e aplicar na vivência com seus filhos, e aplicar no relacionamento com seu marido. E o que o Espírito Santo de Deus vai te ensinar, vai te lembrar, é as palavras de Deus. Busque a Deus de todo o coração. Nós temos o acesso, nós temos a reconciliação, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos conosco o Deus Todo-Poderoso. Então quem pode ficar de pé diante do Deus Todo-Poderoso que decidiu amar eu e você, que é contra a obra da mentira, que é contra a obra do engano, que é contra a imoralidade, contra o adultério, contra o roubo. São inimigos de Deus todas essas obras. Então, se você clamar, se você pedir, porque a casa é sua, o marido é seu, os filhos são seus, para que as obras do inferno, a influência de Amã, toda a influência maligna caindo agora por terra, no nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima. Não se amedronte, diz o Senhor, para mim e para você, para nós acolhermos com mansidão. Estamos sendo colocados na paredes pelos profissionais, é os pais que estão adoecendo os filhos. E estamos esquecendo da intervenção de Deus para trazer uma mudança mental, uma desconstrução mental. Você está pedindo para alguém incrédulo, para alguém que não crê em Deus, para desconstruir fortalezas na mente dos seus filhos, influência de Amã, influência de morte, influência de destruição, de identidade, aonde deveria estar clamando ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder. Poder para quê? Para destruir soberba, para destruir orgulho, para destruir fortaleza mental, construída, edificada, mas que se constitui inimigos de Deus.
Se Deus entregou a vida do seu filho para salvar a mim e a você, você se coloca como aquela mulher que clamou para Jesus para que os demônios saíssem da filha que é dela. A casa, a filha é dela. Então ela clamou, ela se humilhou, ela foi para os pés de Jesus. Use essa situação para se voltar para Deus. Use essa situação para buscar a Deus. Use essa situação para buscar verdadeiramente o teu Deus. Não dê as costas para Deus. Não vá buscar ajuda no Egito. Não vá buscar ajuda na Síria. Vá buscar em Deus. Ore, interceda, clame, volte para Deus de todo o coração, diz o Senhor. Não é parcialmente, não é em cima do muro, é uma vida entregue totalmente. O que iremos perder? Acaso somos desse mundo? Acaso esse mundo é nosso? Nós não pertencemos a ele. Jesus nos tirou desse mundo, pagou um alto preço. Ele nos escolheu, fomos atraídos pelo próprio Deus e estamos na mão do Filho e estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa filha e esses filhos que vos fala no nome do Senhor são formados pelo Espírito Santo e não por humanos e não por humanidade. Então por que estamos clamando aos deuses errados, aonde devíamos estar clamando para que o Deus Todo-Poderoso possa quebrar o coração de Faraó, possa quebrar o coração dos governantes, possa quebrar o coração dos líderes que não querem obedecer, a palavra divina, a palavra de Deus, a palavra liberada, a orientação de Deus neste ambiente para o povo que é dele. Então esse povo clamou e Deus viu seus sofrimentos e o que aconteceu? Faraó, seus cavaleiros e suas armaduras e os governantes e os oficiais, todos eles conheceram o Deus Todo-Poderoso, porque é um povo que se humilha e se coloca nesse lugar de humilhação que para o mundo parece vulnerável, mas nós temos uma proteção, há um exército de Deus e o nome Jesus Cristo, a palavra de Deus nos revela que está acima de todo nome, acima de qualquer potestade, governante e espiritual. O nome de Jesus é que destrói. Então por que nós estamos com medo? Então por que estamos recuando? Se o reino de Cristo está conosco, se o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele é vida, então por que estamos na morte? Aleluia, glória a Deus. Só tolera demônios quem não está ouvindo que Jesus expulsa demônios. Demônios não ficam diante do nome de Jesus. Você tem que entender que na cruz não é eu, não. Não é tu, pecadores. É o Filho do Deus Todo-Poderoso na cruz, sendo castigado pelos nossos pecados. Então entenda o acesso que eu e você tem. Não gritando, não explodindo, não pegando pau e pegando pedra, mas se humilhando. Então as trevas não vão permanecer na casa do seu filho, na casa do seu marido e nem na sua casa. O que vai ter na sua casa é pureza, o que vai ter na sua casa é santidade, o que vai permanecer nesse ambiente é o reino de Cristo, não é o de Satanás, porque você pode parecer que está só, mas você tem um exército, como revelou o Espírito Santo, a minha irmã Elane. Glória a Deus por aqueles que mesmo sofrendo tem permanecido de pé falando a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que gera fé, a palavra que movimenta, a palavra que nos tira do choro, a palavra que nos tira da dor, porque a palavra de Deus é poderosa. Não é a palavra dos amigos de Jó, que ao invés de o fazer sorrir, estavam o acusando, estavam dizendo ele pecou, por isso que tudo aconteceu. Acaso nós, seres humanos, temos algum controle sobre a vida? Deus é soberano. E a igreja de Cristo está esquecendo que Deus permanece soberano.
que Deus permanece soberano. Mas o que fez na Babilônia, aquelas pessoas que estavam ali falando numa linguagem para você entender, um coração humilde, um espírito humilde, não é soberba, pertence a Deus. Quem é tu, Nabucodonosor? Então eles não temeram perder a vida, não temeram perder o cargo, não temeram perder a promoção, não temeram perder a providência financeira, não temeram. Isso é fé, isso é confiança. É uma igreja entregue, é uma igreja separada, não é uma igreja que abriu acesso porque se amedrontou, porque agora estão cheias de culpas e acusações. A culpa é da igreja, a culpa é dos crentes. Voltemos a ficar separados, porque com astúcia e com sutileza temos sido ensinados na nossa mente com outro livro sem ser a palavra. E o que sempre guiou o cristão foi a palavra de Deus. Mas o grupo de Satanás no meio quer que eu e você venhamos aderir outros ensinamentos, onde a palavra de Deus nos diz que aquele que é feliz é que medita na palavra de Deus dia e noite. Acaso Deus mudou? Acaso ele não é suficiente para nos ensinar? O problema é quem tem ido até ele para ele ensinar e quem tem praticado as suas palavras, porque quando ele libera uma palavra, nem sempre vai estar alinhada com as nossas emoções e sentimentos. Você está numa empresa e aí o patrão quer que você minta lá, porque você é um contador, que você minta lá e faça um jeitinho. O medo, perder o emprego. Mas se você diz, não vou fazer, não é assim. E como eu falei, né, do Espírito Santo, então eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus, ele te dê sabedoria para você aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho, na vivência e no seu lar. Que ele te dê um espírito humilde e um espírito manso, para que você possa circular neste ambiente com a palavra de Deus. Você fica firme. Não, eu não vou fazer isso. Isto vai contra os meus princípios. Mas eu vou lhe admitir. E eu não estou falando algo de que eu já não tenha feito, de que eu já não tenha me feito e colocado tudo em risco. E aqueles que não acolhem essa palavra com mansidão é porque estão no erro. E estão mentindo para a própria mente de que estão fazendo a vontade de Deus, de que o que estão fazendo é certo. Mas a palavra de Deus vem nos confrontar. Deus é sim e não tem mais ou menos, não tem um jeitinho, não é sim ou não. Se você não cabe nessa situação, se para você poder se manter nesse cargo, se manter nessa empresa, você tem que mentir, você tem que roubar, você tem que se prostituir, você tem que entrar em casa de prostituição, você tem que trair. Então isso é a vontade de Deus? Acaso Deus precisa que você faça essas obras para poder você ficar em Canaã? Não! O que Deus disse foi o quê? Que os inimigos de Deus que estavam lá em Canaã, eles seriam destruídos, que Deus expulsaria e colocaria os inimigos e colocaria a terra nas mãos do seu povo. Não é a gente que se converte ao que os inimigos falam, os inimigos de Deus. Não, é eles que se convertem a este reino, porque vão ver o poder de Deus, o operar de Deus e o agir de Deus. Mas é uma igreja que não tem medo de apanhar, não tem medo de ser ferida, não tem medo de acusações, porque se a acusação for errada, Deus nos livra da prisão. Você acha que Paulo e Silas estavam certos ou errados? A palavra, veja, se o nome de Jesus está acima de todo nome, a gente pode ter até essa vida bem bonitinha, né, cristão, que inspira pessoas, glória a Deus. Mas a gente não está sendo perseguido por causa das obras que, pela graça, pelo favor, pela ajuda do Espírito Santo, por causa de Jesus, porque temos que dar a glória para Ele. Não é a nossa humanidade, ela não vai cooperar. Então a gente não pode nem se gloriar a Jesus, mas temos que nos esforçar, quando nós tivermos força a pedir. Então, é o nome de Jesus que está acima de todo nome. Então, se o nome dele está acima, nada pode ficar de pé diante do nome dele. Então, se ele está vivo dentro de mim, você, este nome,
se ele permanece aqui dentro de mim, de você, o Espírito de Jesus Cristo, então por que eu e você está sendo perseguido? Por causa do nome dele, porque o nome dele está acima. As obras da treva não podem ficar. Você tem um irmão, você tem um pai. Sério, que é você que tem que sair da sua casa. Que é o seu filho que tem que sair da sua casa. Que é o seu marido que tem que ir embora. Ou quem tem que ir embora é as influências. Ou quem tem que ir embora é as trevas. É o espírito da destruição, é o espírito da morte. Quais espíritos estão aí? No lugar que é teu. O ambiente tem que ser de paz. Seguro para os seus filhos. Ah, então eu tenho que sair do ambiente porque não é seguro para o meu filho. Não, quem tem que sair é as obras das trevas. Se Deus diz que odeia o divórcio, se a família foi ele que constituiu, se é um plano dele, quem sai é você? Quem sai é o marido? Não, quem sai é o demônio. Quem sai é as trevas, quem sai é a imoralidade, quem sai é o adultério, quem sai é a briga, quem sai é a confusão. Mas aí, ou a mulher ou o homem se coloca nesse lugar de humilhação, de ser dirigido estrategicamente por Deus, com as ferramentas, jejum, oração, discernimento, sabedoria, que vem do Espírito e não obras humanas. Não é Ismael, é Isaac. É a palavra de Deus se cumprindo na sua família, porque Jesus ficou lá por você. Mas Lília, eu estou ferida. Lília, eu estou ferido. Sim, e Jesus suportou o tempo do processo, mas não ficou lá. Não ficou na cruz, não ficou no túmulo e não ficou ferido. Porque Deus diz, ele permite a ferida, mas ele também cura. Será que com essa palavra você não pode gerar fé em você? Sua irmã já falou essas palavras para o seu irmão Jesus Cristo. Eu creio que tu podes curar todas essas feridas. Eu não vou desistir. Eu não tenho força, mas não é a minha força que luta, é a tua força, Jesus. Tu pagou um alto preço para que eu tenha vida, para que meus filhos tenham vida. Então destrói em nome de Jesus as obras do maligno que estão dentro da minha casa, que estão neste ambiente, que estão sobre influências mentais na vida dos meus filhos e do meu marido. Então eu clamei àquele que podia lutar contra o reino, que queria interferir e destruir a minha família. E Jesus Cristo, a mão poderosa, o poder de Deus foi quem operou. Então ali no Egito começou a haver o quê? Um monte de tempestade. A mão poderosa de Deus começou a agir. A mão poderosa de Deus, o poder de Deus abalou a prisão, que Paulo e Silas foram parar porque estavam fazendo a vontade de Deus. Então, se nós estamos fazendo a vontade de Deus e carregando em nós esse nome, seremos perseguidos. É por isso que quando Jesus se encontra com Saulo, ele não diz assim, ó, Saulo, Saulo, por que estás perseguindo fulano de tal? Saulo, Saulo, porque me persegues. Porque me persegues. Então essa mente que está veementemente, esse espírito de perseguição é contra o nome de Jesus. E é ele que vai sair da vida de Saulo. E quem vai ficar na vida de Saulo é o Espírito de Cristo. Então, igreja, nós devemos clamar pelo nome de Jesus. Porque ele destrói e ele para espírito de perseguição para matar a mim e a você. E o que essa vida vai ter vai ser o Espírito de Cristo. Vai morrer por Cristo. Vai viver para Cristo. Não vai viver mais pela sua natureza humana, nos diz o Senhor. Aí agora como tá, né? Meu pastor falou uma vez, agora tá Estevão e Paulo lá, os dois no céu. Você tá entendendo o que nós temos de acesso? O que nós temos de acesso? Veja, Daniel aprendeu uma profissão, trazendo uma linguagem para mim e você entender. Mas aquilo que ele aprendeu não dirigia a sua vida. Não dirigia a sua vida. Aquilo que ele aprendeu não dirigia a sua vida. Ao contrário, foi Nabucodonosor que de Deus recebeu um novo coração.
porque Deus tem o processo certo. Veja, lá em Daniel 1, verso 4, todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Mas Daniel estava estudando a palavra de Deus. Estava ali cumprindo aquela profissão, mas ele estava estudando a palavra, orava 3 vezes ao dia, jejuava. Então, qual é a vida que Daniel tinha? A vida dos babilônios? Ele permaneceu, mesmo sem poder ir ao templo, mesmo tendo perdido a sua liberdade, ter perdido aquele território, ter perdido o templo, ele estava adorando o seu Deus. Veja, lá no 17 diz: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. O que Deus está dando a eles? Inteligência, para eles entenderem o assunto, pensar, raciocinar, porque eles teriam que auxiliar o rei. Então, mas veja só, para que eu e você não venham nos gloriar, a palavra de Deus diz que Deus que deu. Então Deus te deu uma profissão, todo esse conhecimento e essa habilidade, seja na área da ciência ou de algum ensino, é Deus que está dando. Mas não é para a gente se converter à Babilônia. Ao contrário, é para esse ambiente do profissional onde você foi inserido por Deus, eles conheçam o seu Deus. A sua vida com Deus, a sua entrega para Deus. E quando fomos tentados e como fomos tivermos que passar pelo fogo, lembremos que Deus está conosco e que o fogo não vai nos queimar. Porque o que Deus vai cumprir é a palavra. Então veja, Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Quem deu inteligência para esses jovens, para que eu e você não venhamos nos gloriar? O próprio Deus. Mas a vida que Daniel tinha, ele estudava a palavra. E lá em Daniel 4, o rei fala assim. Daniel 4, verso 37. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Então veja um homem que foi quebrado pelas próprias mãos de Deus. Não foi Daniel que quebrou aquele homem que tinha aquele cargo. Não foi Daniel que quebrou, não foi os 3 jovens. Eles só ficaram como resistência, porque aquele rei estava querendo, trazendo uma linguagem para você entender e aplicar em nossas situações. Queria que eles se convertessem à Babilônia, aos deuses da Babilônia. Então, eu e você estamos como resistência espiritual. Resistindo, porque quem é que quer que eu e você não siga a palavra de Deus? É o diabo. Ele quer isso, desde o início foi assim. Para ele introduzir ali no jardim com Adão e Eva a desobediência. Então, é contra o reino espiritual, é contra o espírito das trevas que pode estar influenciando a mente de alguém. Veja, Nabucodonosor ficou furioso. E o que ele fez com a fúria? O que ele fez com a emoção? O que ele fez com a raiva? Ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Quantos professores, me fala agora o Espírito Santo, porque eu já passei, que esquentaram a prova 7 vezes mais. Mas que prejudicou vidas de inocentes. Mas não prejudicou eu e você. Então, aí você pensa, é contra o professor que eu estou lutando? Não, é contra o reino das trevas que está encontrando lugar para influenciar a mente dessa pessoa, para querer matar você. Porque a palavra de Deus, ela diz que quem quer matar, roubar e destruir é quem? É o diabo. Então é uma influência espiritual maligna. Aqueles que queriam matar Jesus, Jesus foi claro. O desejo de vocês, que eles queriam realizar, esse desejo, é o desejo do Pai de vocês. Jesus falou. É o diabo. Veja, eles
fazia toda a religiosidade, toda a prática da religião, estavam querendo matar Jesus e esse era um desejo das trevas, do reino espiritual das trevas. Então o desejo de trair, o desejo de mentir, toda essa incitação vem de quem? Do diabo, não vem do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ensinar a mentir? Claro que não. Então a gente fica como resistência àquelas as influências malignas que quer que a gente minta, que quer que a gente adore outros ídolos, que quer que outros ensinamentos seja que guia a nossa mente. Irmão, se você vai estudar lá em algum lugar, não é? Se você vai lá estudar lá em algum lugar, você tem que conhecer a palavra de Deus. Daniel conhecia a palavra, por isso que ele, os jovens, não se curvou diante daquilo que foi levantado na Babilônia. Como é que eu e você vai saber aquilo que é certo e nos posicionar de uma forma que agrada a Deus se não conhecemos a sua palavra? Como pessoas humanas que estudaram e que de alguma forma estão ali como profissionais que cuidam do físico, cuidam do corpo, é físico, não é espiritual. Então, como que pessoas que observaram o comportamento, observaram os seres humanos, criaram e creio que é Deus que dá essa inteligência para que eles possam desenvolver. Enfim, então eles criaram com as suas próprias mãos, trazendo o exemplo, teorias. Aí você se converte à teoria. Não, se você conhecer a palavra de Deus, você sabe que aquilo que está ensinado já está aqui. E se você não tem essa percepção ainda, eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo lhe mostre que tudo aquilo que você tem aprendido, Deus já falou na sua palavra. Já está aqui esse tesouro escondido. Nada que o homem venha descobrir que Deus ele já não tenha falado na sua palavra. Se existe algo que o homem fala e que não está na palavra, é porque isso que ele está falando não vem de Deus. Acaso eu e você, seres humanos, podemos conhecer e entender as coisas mais do que Deus? Então essa é a sabedoria do Espírito Santo que ministra o meu espírito e eu venho aqui e libero para mim e para você. Então você vê que um ser humano, Jacó, lá em Isaías, para a gente encerrar, Isaías 43 fala que foi Deus que formou Israel. Você pode estar tentando com as suas mãos, tentando formar a mentalidade desse humano. Mas é Deus que tem que te conduzir, porque Ele me conduziu, Ele conduz você também. Ele faz, por isso que eu falo com tanta autoridade. Você tem que buscar a Deus de todo o coração e Jesus te instruir contra toda essa situação. Veja, lá em Isaías 43, mas agora, povo de Israel, o Senhor diz que o criou, o Senhor diz que o criou, diz, não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Lá no verso 3, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sebá, a fim de que você fosse meu, para libertar você. Entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Então veja, mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou. Quem criou eu e você? E o povo foi e Jacó, e Deus muda o nome dele para Israel. Então Deus nos criou e Deus nos formou. É Ele que tem formado esses filhos e filhas. Não é obra humana. Nós nos esforçamos, nós o buscamos, nós cooperamos com a obra. Porque Maria se alimentou. Alimento Jesus recebeu ali no ventre de Maria. Mas aquele desenvolvimento de filho não teve uma cooperação, não foi humana, mas o ventre sustentou. O ventre sustentou. No novo nascimento, esse corpo não muda, mas a nossa mentalidade, antes governada pela natureza humana, passa agora a ser guiada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. E uma mente controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela dá paz, dá amor,
compaixão, misericórdia, perdão. E todas essas obras, quem pode ficar de pé dentro da sua família? Lembrem que Deus nos amou antes de nós o conhecermos, esse amor profundamente. E que hoje nós experimentamos um constrangimento por esse amor. Então entenda, seus filhos, seu marido, quando essas fortalezas mentais foram destruídas, verão que foi amado. Verão e ficarão constrangidos com o amor que você deu, um amor, o verdadeiro amor. Quando a gente não conhece o amor, você pode ter casado com alguém, ter tido uma aliança com alguém que nunca te deu amor. Nunca te deu atenção, nunca te deu carinho, nunca... Mas você conheceu o verdadeiro amor. O amor que dá é o amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor. Não é o amor que te usa, que te escraviza, que quer te matar, que te dá migalhas. É um amor que entrega e entrega o melhor. Então eu aprendi com Deus por o que Ele tem feito para minha vida, e foi isso que eu distribuí no meu casamento e tenho distribuído no meu relacionamento para com os meus filhos. Lembra lá do filho pródigo? Ele lembrou. Mesmo que seu filho saia de casa, mesmo que seu marido saia de casa, permaneça em oração, não desista. Em oração pela sua família. Não é a sua família? Você não fez uma aliança no altar até que a morte nos separe? Então, mas Lília, o adultério é algo muito... Eu teria que ser muito específica aqui algumas coisas. Eu sei que o adultério, ele machuca muito. Mas a fé vem nos falar que Deus é aquele que pode. Agora é você que vai crer. Se você perguntar externamente a pessoas, talvez elas não te aconselhem, dependendo de quem sejam os seus conselheiros. Mas que seu conselheiro de hoje em diante, em nome de Jesus, seja o Espírito Santo. Para que tua alma não se perca. Para que o plano do inferno não prevaleça. Não há, para que essa empresa possa se levantar das ruínas. Porque Neemias mostra que é possível. Tendo eu e você uma proteção espiritual. A própria proteção de Deus para que venhamos lutar neste reinado do rei Xerxes. Então quem prevaleceu foi os inimigos? Não é isso que a palavra de Deus diz? Acredito que é em Esther 9. Mas foi os inimigos que foram destruídos. Foram os inimigos. O povo de Deus foi que venceu. Então Neemias terminou a obra. Quando não teve força, Deus mesmo entregou força para Neemias. Então você tem tudo. Só precisa ficar posicionado. Jesus estava ferido. Me diz o que ele fez na cruz. Me diz qual foi a resistência. E ali ele sendo machucado. E ali ele sendo ferido. Mas havia uma guerra. Uma guerra a qual alcançaria, eu estou tentando encontrar a palavra, alcançaria a minha vida e a sua, a qual não seríamos mais condenados pelo pecado, a qual poderíamos ser reconciliados para com Deus, a qual poderíamos ser adotados como filhos, a qual, veja quão poderoso foi, Jesus apenas ficou. Então teve momentos na minha vida que eu só fiquei ferida, fiquei sem força, mas havia um exército lutando, havia um exército destruindo, e não era a minha humanidade, era o próprio Deus lutando pelo seu plano, pelo seu projeto, e o que prevaleceu foi o plano e o projeto de Deus. Não foi a minha família destruída, não foi a minha vida destruída, não será a vida dos meus filhos nem do seu marido. O que será destruído é as obras do diabo. Para isso Jesus se manifestou, ele ficou na cruz, ele apanhou, ele levou o castigo que era meu e que era seu. É um inocente, é sem culpa e jamais vão entender. Então você vai decidir ficar, mesmo você tendo todo o direito de sair, porque você confia no plano, porque confia em Deus, porque Ele pode trazer alegria, porque Ele pode mudar o cenário. Não porque eu e você, a nossa humanidade vai querer. Quem quer ficar ferido? Jesus chorou, e foi um choro diferente do meio do seu, que até sangue jorrou. Para você ver que não foi fácil, foi difícil, foi insuportável. Mas se ele não ficasse, como eu podia ter vida? Como eu podia ser salva? Como eu podia ter acesso ao céu?
Então, se a gente sabe o nosso destino, que é o céu, por que que a gente tem se ocupado com tantos trabalhos? Por que a gente tem se preocupado, mas não tem praticado a palavra, onde Jesus fala, não andais ansiosos por coisa alguma. Guerrei, quando a minha mente quer me deixar ansioso ou preocupado, eu digo, Jesus disse que não é para me preocupar. Então, eu tiro minha mente daquele lugar. Não vou me preocupar, porque ele disse que não me preocupe. Ele já liberou uma palavra. Ele disse que eu tenho que meditar na palavra, então eu não vou ficar meditando nessa situação, porque eu podia ficar meditando nas palavras que eu ouvi das pessoas, nas ações das pessoas. Você acha que eu ia conseguir me levantar da cama se eu ficasse meditando nelas? Mas o que eu falei? Eu disse que eu sei que Jesus, ele mostrou as cicatrizes. Quando ele se mostrou, ele não tinha mais coroa de espinho. Ele não estava mais com as vestes ensanguentadas. Não, porque Deus é poderoso. A minha mente pode não entender. A minha humanidade pode tentar raciocinar com essa mente e não entender. Mas eu não preciso entender. Eu só preciso confiar e esperar que Ele haja. Porque se Ele decidir, quem pode ficar de pé diante do nome de Jesus? Nada. Tá acima, tá acima, tá acima. Não tem lugar que ele não possa ir. Ele pode ir lá. Tá no mais profundo da escuridão. Tá enterrado. Mas você tem que ficar. Você tem que esperar. O problema é que a gente não quer esperar. A gente quer mostrar que superou, que a vida continuou, que não era importante. Se você está lutando por algo que é do coração de Deus, você vai ter vitória. Se ele odeia o divórcio, e mesmo diante de tudo que você sofreu, você decidiu ficar, porque acredita no plano dele, porque acredita que vocês como casal e como família ainda podem viver o melhor, que Deus pode trazer, que Deus pode trazer Isaac, que Deus pode trazer o vinho. Olha a sua fé, o que você está gerando em Deus, não é na situação. Jesus estava ferido, mas não ficou ferido. A palavra de Deus diz que Deus cura. Então, quem pode ficar diante de pé do propósito divino? Deus criou Jacó. Nós fomos criados, vamos voltar para o pó, né? Então, aquela mulher recebeu o nome de Eva, ela foi criada, ela foi formada. A palavra de Deus está cheia de mudanças, de intervenções, mas para um povo humilde e para um povo que adora a Deus. Aí Lilian, eu saí desse lugar, Então volte, arrependa-se e abandone. Ah, Lilian, eu fiz isso, eu fui mostrar que separei, fiquei com um monte de homem e comecei. Então volte, humilhe-se, abandone essa prática de estar saindo com um e com o outro, de estar indo para bar, de estar indo preencher no poço, e vá beber água viva. Vai encher as talhas de água viva. E Deus vai falar com você sobre essa situação. Ah, Lilian, mas o meu marido já está com outra pessoa. Com outra pessoa que de repente ali foi usada. Porque o espírito das trevas, quando alguém não tem uma estrutura mental na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, pode ser guiado pela sua própria natureza. Então você vai passar a orar por esta pessoa, para que seja liberta da influência das trevas e passe a viver cheia do Espírito Santo de Deus. Afinal, é uma alma. Mas é difícil, né? Quem é que quer orar? Quem é que quer orar para alguém que está com algo que é seu? Que está corrompendo a alma aí do seu marido? Que está tirando aquilo que é seu e dos seus filhos? Porque Deus quer briga dentro de casa? Não, Deus não quer. Esse não é o reino de Jesus. O reino de Deus é de paz. Então a gente já fecha o acesso como mulher ou como homem para rebelião, para briga, e vai para oração. Eu vejo orações tão simples e que moveram situações. Por quê? Porque contavam com Deus. Deus era suficiente. Agora um povo que não conhecia esses deuses, que não conhecia teoria,
que não conheciam o que estão conhecendo hoje, agora se converteram a isso. Mas antes, quando não se conheciam, antes quando não tinha trabalho, antes quando não tinha nada, era só Deus, né? Deus tinha tudo. Mas agora que Deus põe em Canaã, a gente vai passar a adorar os ídolos das nações ao redor? Os ídolos que eles se seguram mentalmente, mas que não podem fazer nada. Eles acreditam na mente, esse ídolo aqui de pau que eu fiz com a minha mão e que eu cobri de ouro vai me dar vitória, vai me dar vitória. Não foi isso que aconteceu. Só quem manda fogo do céu é o Deus Todo-Poderoso. Os ídolos, os deuses de Baal da mentira, eles ficam envergonhados. Se você e eu, que temos uma aliança, não é por meio de Jesus Cristo com esse Deus Todo-Poderoso, clamarmos e o céu se abrir e mandar chuva, e o céu se abrir e mandar fogo. Por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que eles vejam esses deuses que eles não são Deus, para que eles vejam esses deuses que Deus verdadeiro é o Deus desse povo, que Deus verdadeiro só existe um. Voltemos para Deus de todo o coração, igreja. Vamos nos entregar totalmente. Por quê? O que iremos perder se nosso destino é o céu? A humanidade não quer perder o cargo. A humanidade não quer perder o recurso financeiro que passa por essa empresa. A humanidade não quer, mas se for preciso perder, não vamos abrir mão da primogenitura, não vamos abrir mão dos princípios, não vamos abrir mão de obedecer a palavra de Deus e nos curvar às teorias e às intervenções de homens, das imagens que eles mesmos criaram. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.